Os submarinos são fascinantes, mas para muitos países é mais do que isso. São componentes cruciais das estratégias navais, principalmente os com mísseis balísticos nucleares, que proporcionam dissuasão para países equipados com armas nucleares. E é por isso que neste vídeo convido você a descobrir os 5 melhores submarinos do mundo. Aqui vamos nós! Mas antes, um pouco de história. Desde o século XVIII, os engenheiros militares têm trabalhado para projetar veículos capazes de conduzir operações abaixo da superfície da água. O primeiro submarino foi usado no porto de Nova York em 1776, e desde então, a tecnologia continuou melhorando e se tornando cada vez mais sofisticada. Com o tempo, os submarinos foram capazes de acomodar e lançar armas poderosas, proporcionando missões de vigilância e dissuasão. Atualmente, vários países possuem submarinos específicos, chamados de submarinos lançadores de mísseis. Eles operam com reatores de água pressurizada e são capazes de armazenar armas estratégicas. Tornaram-se componentes importantes dos exércitos, desempenhando um papel de dissuasão nuclear. Gaetan Povs, jornalista e consultor de defesa do jornal Air e Cosmos, explica o futuro da relação do submarino militar e do resumo da tecnologia. Esses submarinos podem integrar até 1 milhão de componentes, devendo ser absolutamente furtivos, resistentes à pressão e permanentemente ligados aos órgãos de decisão. Agora vamos dar uma olhada mais de perto nos países com esses submarinos mais poderosos. Os submarinos franceses desempenham um papel crucial na estratégia de dissuasão nuclear da França. Sua história remonta a 1963, quando foi tomada a decisão de desenvolver esses submarinos. O primeiro foi comissionado em 1971, marcando o início de uma nova era para a Marinha Francesa. Ativo até 1991, ele tinha 130 metros de comprimento e estava armado com 18 torpedos e 16 mísseis balísticos mar-terra. Desde então, eles têm assegurado uma presença contínua no mar, garantindo assim a capacidade de ataque nuclear se necessário. Hoje a França tem 4 submarinos deste tipo. Eles entraram em serviço entre 1994 e 2008. Medem 138 metros de comprimento, 12 metros de largura e pesam 14 mil toneladas quando submersos. São movidos por um reator nuclear e uma unidade turborredutora, o que lhes permite permanecer no mar por longos períodos, sem a necessidade de reabastecimento. Cada um está equipado com 16 mísseis estratégicos M51, capazes de transportar diversas ogivas nucleares. Eles também possuem tubos de torpedo para torpedos F-17 e mísseis SM-39, proporcionando uma capacidade de defesa versátil. Com vários sonares e radares de navegação, eles podem tecnicamente mergulhar abaixo de 400 metros de profundidade a uma velocidade de 25 nós ou 46 km por hora. A tripulação de cada submarino é composta por 2 equipes de 110 marinheiros, que alternam períodos de patrulha e manutenção para garantir a máxima disponibilidade operacional. No final de março de 2024, o Grupo Naval iniciou os trabalhos na nova geração de submarinos que transportam mísseis nucleares franceses. E não é novidade que são os objetos mais complexos já construídos pelo homem, porém pouco ainda se sabe sobre eles. Os SSBNs americanos, também conhecidos pelo código de OTAN SSBN, são elementos essenciais à dissuasão nuclear dos Estados Unidos, e é a primeira frota global do mundo. A história deles começa com o comissionamento do USS George Washington em 1960, o primeiro operacional da história. Os primeiros projetos de submarinos com mísseis datam da Segunda Guerra Mundial, mas foi só depois da guerra que os Estados Unidos começaram a desenvolver sistemas de armas mais eficientes. Em 1953, o primeiro disparo do míssil de cruzeiro SSMN-8 ocorreu do convés do USS Tony. No entanto, foi com o USS George Washington que os Estados Unidos verdadeiramente inauguraram a era do SSBN. Esse submarino estava equipado com mísseis balísticos Polaris, capazes de atingir alvos a uma distância de 2.000 km. Os atuais pertencem principalmente à classe Ohio, que inclui 18 submarinos.
As primeiras 4 unidades foram convertidas em submarinos nucleares de mísseis de cruzeiro. Tem aproximadamente 170 metros de comprimento, 13 metros de largura e um deslocamento submerso de 18.000 toneladas. Eles são movidos por um reator nuclear, o que lhes permite permanecer no mar durante meses sem precisar reabastecer. Cada submarino desta classe está equipado com 24 mísseis balísticos Trident II, capazes de transportar múltiplas ogivas nucleares independentes. Esses mísseis têm um alcance de mais de 12.000 quilômetros, permitindo que esses submarinos atinjam alvos em qualquer lugar do mundo. Além de mísseis balísticos, também são equipados com tubos de torpedo para torpedos Mk-48, proporcionando capacidade de defesa contra ameaças subaquáticas. A bordo, 155 homens operam o aparelho por meio de 4 sonares. Em dezembro de 2023, foi anunciado uma nova classe de submarinos de ataque nuclear, dos quais 10 unidades estão em construção. A Rússia tem atualmente 14 SSBNs, incluindo 8 lançados entre 1982 e 1990. Eles são projetados para serem indetectáveis e capazes de lançar mísseis balísticos estratégicos, com armas nucleares a partir de silos verticais submersos. A sua história remonta ao período da Guerra Fria. Os primeiros submarinos soviéticos capazes de lançar mísseis balísticos foram os navios da classe Zulu-5, modificados a partir de 1955. Esses submarinos de propulsão convencional foram equipados com mísseis R-11FM. No entanto, o primeiro SSBN soviético foi o K-19, um submarino convencionado em 1960. Após a queda da União Soviética, houve uma queda drástica do orçamento de defesa depois de 1991. Em 2002, não havia SSBN russo patrulhas e foi somente na década de 2010 que observamos uma modernização dos submarinos russos e uma retomada crescente das patrulhas. A classe Borei representa a última geração de submarinos russos. São equipados com mísseis balísticos intercontinentais, capazes de transportar diversas ogivas nucleares. A sua principal missão é garantir uma capacidade de segundo ataque em caso de ataque nuclear, garantindo assim a dissuasão nuclear. Esses submarinos têm aproximadamente 170 metros de comprimento e podem mergulhar a profundidades de mais de 400 metros. Estão equipados com 16 mísseis balísticos Bulava, cada um capaz de transportar múltiplas ogivas nucleares independentes. Além dos mísseis balísticos, esses submarinos também estão armados com torpedos para defesa aproximada. A Rússia atualmente implanta vários SSBNs no Atlântico e no Pacífico. Em dezembro de 2023, o país inaugurou 2 novos submarinos com propulsão nuclear. Supõe-se que representem o que há de melhor em termos de força de ataque marítimo russo. A história dos SSBN chineses começa na década de 1970, quando a China começou a desenvolver as suas capacidades de dissuasão nuclear marítima. Seu primeiro SSBN, o Type 092, também conhecido como Classe Xia, foi comissionado em 1987. Foi equipado com mísseis balísticos JL-1, mas encontrou vários problemas técnicos e nunca esteve operacional totalmente. Mas isso não desanimou o Império Médio, que hoje possui uma das maiores e mais poderosas frotas do mundo. O país continuou melhorando as suas capacidades com o desenvolvimento da classe Jin, também chamada de Type 094, cujo primeiro exemplar foi lançado em 2004 e colocado em serviço em 2007. 6 exemplares desta série, que deverão incluir 8, foram construídos em 2021. O último entrou em serviço em abril de 2021. A classe Jin representa um avanço significativo em relação à classe Xia, tanto em termos de capacidade como de fiabilidade. As capacidades operacionais desses submarinos são geralmente desconhecidas, mas sabemos que são alimentados por reatores nucleares navais. Têm aproximadamente 135 metros de comprimento e podem mergulhar a profundidades superiores a 300 metros. Eles estão equipados com 12 mísseis balísticos JL-2, cada um capaz de transportar múltiplas ogivas nucleares independentes com um alcance estimado de 9.000 quilômetros. Além dos mísseis balísticos, esses submarinos também estão armados com torpedos para defesa aproximada. A China está, portanto, se posicionando como um ator sério no Pacífico, causando preocupação entre os Estados Unidos e seus aliados na região. Os SSBNs indianos também são conhecidos como classe Ariante e representam um avanço significativo para a marinha indiana.
O programa de desenvolvimento desses submarinos começou sob o codinome ATV e foi lançado oficialmente em 1998. O primeiro submarino desta classe foi lançado em 26 de julho de 2009 e entrou em serviço em 2012. Esta classe é derivada da classe de submarinos soviéticos Charlie II, da qual a Índia alugou uma cópia da União Soviética em 1988 a 1991. Esses SSBNs medem aproximadamente 114 metros de comprimento, com boca principal de 15 metros e calado de 9 metros. São movidos por um reator de água pressurizada de 160 a 190 megawatts, acoplado a uma turbina de 70 megawatts, o que lhes permite atingir velocidades de 30 a 34 nós em mergulho e de 12 a 15 nós na superfície. A profundidade de imersão é estimada em cerca de 300 metros. Em termos de armamento, estão equipados com 4 mísseis balísticos terrestres marítimos com um alcance de 3.500 km e 12 mísseis marítimos terrestres com um alcance de 750 km. Tem também 6 tubos de torpedo de 533 mm para torpedos e mísseis. A tripulação desses submarinos é composta por cerca de 100 homens. Nos próximos anos, a Índia poderá muito bem começar a competir com as maiores forças estratégicas, continuando a implementar novos SSBNs na Baía de Bengala e nas águas dos oceanos Índico e Pacífico. Pronto, agora você sabe mais sobre os melhores submarinos militares. Cada um deles ilustra os impressionantes avanços alcançados neste campo. Podemos então nos perguntar que tipo de tecnologia naval será implementada nos próximos anos. Fica claro que desempenham um papel crucial na dissuasão estratégica e na defesa nacional.